Olá pessoal, estamos então dando seguimento ao nosso treinamento de utilização do Print Scout. Nesse vídeo nós vamos falar exclusivamente da aba Relatórios, certo? Uma aba que é muito importante para o dia a dia das empresas de outsourcing, para o dia a dia das empresas que utilizam esta ferramenta. O vídeo anterior, para quem acompanhou então, nós vimos Home e meus locais. Se você não acompanhou o primeiro vídeo, sugiro que entre em contato então para a gente está disponibilizando para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho dessa aba que é tão simples, mas tão importante. Os relatórios do Print Scout são vários. Então você vai ter relatórios de status atual, variação de contadores, analítico e sintético, resumo dos meus locais, exportação de dados para RP, relatório gerencial de equipamentos para faturamento, relatório de eventos, que é o único relatório que eu não vou falar nesse vídeo, porque diz mais respeito a eventos. Então quando a gente for falar de eventos eu posso estar falando desse relatório. E também exportação de dados para RPs específicos, como Ilux, Databit, Brascom, entre outros. Aqui então, para começar essa explicação, eu vou gerar um relatório de status atual. Então eu posso selecionar as colunas que eu quero ver de status. Tá? Então aqui eu tenho essa possibilidade de fazer uma customização ou marcar e desmarcar todas as colunas. Então aqui eu vou querer ver contador geral, serial, MAC, modelo, o status. Aqui embaixo em locais eu defino quais locais eu quero ver, posso ver de todos os locais, posso selecionar os locais. Olha, eu quero só da XR Metalúrgica, da Artemis e do Escritório Contábil Nordeste. Enfim, eu posso escolher. Nesse caso, o formato único disponível é o Excel. Faço o download. Então, uma vez que eu baixei este arquivo, vou abrir agora para a gente poder conferir as informações dele. É um arquivo de Excel bem simples. E aqui eu posso ver um relatório status atual do meu cliente. Como eu selecionei cliente Artemis, a XR Metalúrgica, Escritório Contábil Nordeste, todas aquelas informações que eu tinha solicitado. E se eu quiser mais informações ainda que estavam disponíveis nas colunas, eu ainda posso estar gerando um relatório com mais informações, tá? Como o próprio nome já diz, então esse é um relatório de status atual. Aqui possuem basicamente as mesmas informações que eu posso estar consultando em meus locais. Entretanto, se você trabalha com a parte de assistência ou de monitoramento, ou eventualmente você quer estar passando um feedback para o seu cliente de como está o controle das impressoras dele, ou até mesmo para alguém dentro da empresa que precisa estar acompanhando e porventura não pode acessar o software, você tem essa possibilidade para poder, de forma fácil e objetiva, passar as informações das suas impressoras. O próximo relatório que eu vou mostrar é a variação de contadores analíticos. Vocês podem perceber que, como se trata de um relatório de contadores, ele não me permite aqui selecionar as colunas que eu vou estar enxergando, até porque não faria muito sentido. O que eu quero ver aqui são a variação de contadores, então o que importa para mim é contador. Eu posso mais uma vez escolher se eu quero de todos os locais ou selecionar algum local específico. Vamos ver, por exemplo, a XR Metalúrgica. Seleciono o período, vamos pegar aqui, por exemplo, 1 de 2016 a 1 de setembro de 2016, um tempo bastante grande. Eu posso escolher esse relatório em PDF, Excel ou Word. Nesse caso eu vou gerar em PDF para a gente dar uma olhada. Você vê que fez o download normal, como qualquer outro arquivo. E aqui você vê essa variação de contadores. Então eu consigo ver que de janeiro para cá, o meu contador inicial estava, nesse caso dessa impressora Ricoh, por exemplo, 564.548, e o contador final do dia 1º de setembro está 624.000. Ou seja, essa impressora imprimiu 60.000 páginas. Bom, com esse relatório então de variação de contadores analítico, eu consigo perceber o meu contador inicial lá em 1º de janeiro e o meu contador final aqui em 1º de setembro.
Note que a data inicial desse contador que eu pedi de 1º de janeiro, ele está como 22/12/2015. Por quê? Provavelmente essa foi a última coleta daquele período. Então a gente sabe que final do ano tem aquele período de férias coletivas, então muitas empresas param, provavelmente retornando pelo dia 4, 5, 7 de janeiro. Então ele pegou o último contador válido, que era do dia 22 de dezembro, provavelmente quando todo mundo saiu em férias. E aqui eu consigo ver então a diferença de produção desse contador. Como eu já tinha falado, essa impressora Ricoh, ela também mostra a variação dos contadores de impressão e cópias. Então você pode perceber quantas cópias eu fiz de lá para cá e quantas impressões eu fiz de lá para cá. Aqui embaixo dados da outra impressora Ricoh e das impressoras Samsung. Percebam que essa impressora Samsung ela só tem o contador geral, porque ela não diferencia cópias e impressão como a Ricoh. Mais uma vez é uma questão da impressora, não do software. E no caso dessa última Samsung, ela faz apenas uma pequena diferenciação do contador para impressora mono e color. Bom, o relatório de variação de contadores analítico, ele tem a finalidade de você fazer uma análise mais robusta, então, do seu número de impressões realizadas ao longo de um determinado período. Ele vem de uma forma bem amigável, simples, para você conseguir perceber que cliente está trazendo mais retorno, que impressora está sendo mais eficiente, se eu preciso de mais impressoras em um determinado cliente, estou sobrecarregando alguma ou outra. É um relatório que vai lhe permitir ter várias informações de forma rápida e ágil. Outro relatório que eu vou mostrar para vocês agora é o variação de contadores sintético. Também é um relatório de variação de contadores, mas com algumas informações diferentes. Nesse caso eu só posso gerar Excel. Como podem perceber, esse é um relatório um pouco mais enxuto. Aqui eu peguei o meu cliente XR Metalúrgica, ele tem o equipamento, serial, departamento e o contador geral. No caso das Ricohs, ele pega impressão e cópia, diferenciação mais uma vez. Mas ele é de uma forma bem simples, você quer tirar para verificar o status dos contadores do cliente, o relatório de variação de contadores sintético vai poder lhe ajudar. Tá? Então, eu tenho aqui todas as informações dessa variação do período que eu selecionei. Como vocês puderam ver no outro relatório que eu tirei anteriormente, ele me dizia que a produção dessa Ricoh ao longo do período era de 60 mil, e aqui eu tiro de uma forma bem objetiva. Bom, a Ricoh foi 60 mil, a outra Ricoh 16, uma Samsung 12, a outra Samsung 14, e o meu total de produção nesse período foi esse. Então se você, por exemplo, está querendo apenas tirar um relatório, ver quanto que o cliente imprimiu no mês, no trimestre, no semestre, é um relatório que vai lhe ajudar bastante. O próximo relatório que eu vou mostrar para vocês é o resumo dos meus locais. É um relatório que eu só posso gerar em Excel, e como é um relatório geral, ele não tem muitos opcionais para eu editar. Você pode perceber então que o resumo dos meus locais é como se fosse um relatório trazendo para você aquela primeira página, que seria a home, certo? Interessante que aqui em cliente eu tenho esse nome, CliTest Outsourcing de impressão. Antes que vocês fiquem em dúvidas ou confusos por esse nome, CliTest Outsourcing de impressão é o nome do meu cliente de demonstração. Tá? Então, ao gerar um login e uma senha, eu estarei cadastrando o nome da sua empresa. Aqui, mais uma vez, o local, ou seja, os nossos clientes, os equipamentos, quando foi a última coleta, o contador geral, o último status. Então, é de forma bem resumida as informações do meu cliente. Tá? Esse é um relatório que traz praticamente todas as informações que tem ali nos meus locais. Tá? Então ele está trazendo ali desde departamento, modelo, serial, MAC, também até mesmo o template que a impressora está utilizando. Um outro relatório que é importante destacar é a exportação de dados para ERP. Nós já temos outros relatórios específicos para alguns ERPs, principalmente para a área de impressão. Entretanto, nós temos aqui esse relatório que permite gerar
as informações dos contadores e dos clientes em CSV. CSV é uma linguagem que hoje em dia é utilizada pela maioria dos ERPs, mesmo os que nós não estamos configurados ou que temos alguma parceria, que já estamos automaticamente integrados. O formato CSV permite que, ao gerar esse relatório, o seu fornecedor de ERP consiga utilizar esses dados dentro do seu sistema. Então eu quero simplesmente pegar do dia, vamos supor, do dia 1º de agosto ou dia 1º de setembro, eu quero saber nesse mês todos os locais. Quando eu fizer esse download, você vai perceber que é um arquivo que nós não entendemos nada. Então, visualmente, você não consegue pegar informações desse arquivo, porque ele é justamente feito para utilização do ERP. Tá? Então, independente de eu fizer todos os locais, ou selecionar algum local aqui, a informação vocês vão ver daquela maneira. Então, o relatório CSV ele é interessante se você utiliza um ERP que ainda não tem parceria com a Entry, ele pode estar usando esses dados para estar alimentando a ferramenta. Já que estamos falando de ERP, gostaria de destacar então os nossos relatórios personalizados para os ERPs Ilux, Databit e Brascom. Além desses, nós também temos como exportar dados para o ERP Ótimo Gestor. A diferença desses ERPs integrados para a exportação de dados para ERP normal é que já está pronta essa integração. Então, quando você exportar os dados, por exemplo, para o Ilux, ou para Brascom, ou Databit, enfim, todas essas informações elas já saem de uma forma que o ERP absorve e pode gerar o faturamento automatizado para o seu cliente. Então, ao invés de você abastecer o ERP de forma manual, de você fazer a coleta dos contadores manual no seu cliente, você simplesmente vai chegar aqui, tirar um relatório e esse relatório já vai alimentar o seu ERP. Então, ganhando muito mais praticidade, tendo toda essa facilidade para fazer esse faturamento para o seu cliente. Além dos relatórios personalizados para ERP e do própria exportação de dados para ERP, o relatório gerencial de equipamentos para faturamento é hoje o relatório que mais auxilia as empresas que estão começando no ramo de outsourcing. E até mesmo as que não estão começando e querem ter um controle maior dos seus contadores. Você vai selecionar então relatório gerencial de equipamentos para faturamento. O tipo é apenas os contadores tanto colorido quanto preto e branco. O local, você vai selecionar então qual cliente você quer tirar esse relatório. Vou pegar, por exemplo, a XR Metalúrgica. Período de 1º de agosto a 1º de setembro. E este é apenas o formato Excel. Vocês vão ver por quê. Então, pessoal, abrindo aqui o nosso relatório gerencial de equipamentos para faturamento, vocês podem perceber, eu vou aproximar um pouco a tela aqui. Aqui está o nome, o meu nome, aquele teste outsourcing de impressão, né, o nome desse meu usuário de demonstração. Aqui vai estar o nome da sua empresa, o período que eu estou tirando, a empresa de quem eu estou tirando esse relatório, os equipamentos e o mais importante, o contador inicial do período e o contador final. Aqui vai me aparecer então a produção total desse cliente. Com essa produção total, eu simplesmente boto aqui o meu custo unitário. Então vamos supor que eu cobre desse cliente 5 centavos a página. Ele já vai me dar quanto que eu tenho que cobrar em função dessa produção desse mês. Então eu posso passar esses 5 centavos para todo mundo, ou vamos supor, essa impressora é diferenciada, eu cobro dela 7 centavos. Aqui é pura fórmula, puro Excel, tá, gente? Não tem mistério, não. Tá? Nesse caso não tive produção colorida no período, mas se eu tivesse páginas coloridas, apareceriam aqui também. Contador inicial e contador final colorido. Então aqui, de uma forma fácil e prática, você vai poder estar cobrando seu cliente, levantando quanto ele gastou no período, e assim você vai conseguir ter mais agilidade e mais facilidade no seu processo. Então, se você ainda não tem um ERP, esse arquivo aqui pode ser um determinante para você estar
está agilizando seu processo de cobrança do seu cliente. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo então sobre os relatórios do Print Scout. Foi o nosso segundo vídeo do treinamento de utilização. No nosso próximo vídeo vamos estar detalhando então mais funcionalidades. Agradeço a quem assistiu até aqui. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.